tudo certo? Meu nome é Júlio Arruda, eu sou MVP Microsoft e estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo sobre Visual Studio Team Service. Legal? O vídeo de hoje é sobre um recurso bem interessante que está disponível no VSTS. Ainda está em função preview, mas já tem uma galera usando aí. Eu mesmo estou fazendo uns testes e resolvi compartilhar com vocês, tá? Esse recurso é um recurso utilizado para a parte de deployment das nossas aplicações. É o Deployment Groups que tem disponível no nosso VSTS. Bom, se você quer saber mais sobre o assunto, clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se se você ainda não está inscrito no canal, clica no sininho para se manter atualizado e vamos agora entender como é que esse carinha funciona, tá? Você que está assistindo aqui os vídeos do meu canal, você já deve estar familiarizado com o que é o VSTS, o que ele faz, como funciona o processo de deployment dele nos nossos ambientes on-premises, no ambiente Azure, por exemplo. Esse processo de deployment é baseado em um agente que nós instalamos em nossa rede e esse agente consegue automatizar para a gente o deployment internamente, porque ele consegue enxergar todas as máquinas, ele consegue autenticar nas máquinas, copiar arquivos, mexer com IS, coisas assim, utilizando PowerShell e algumas outras coisas conforme são necessários, legal? Isso em ambientes Windows, em Linux ele pode usar Shell Script e outras coisas também, tá? Então, basicamente, como eu já falei, ele instala um agente na sua rede que possa enxergar as demais máquinas e você configura o seu processo de deployment passando parâmetros dessas conexões de máquina, usuário, senha, IP, DNS, o que for, para que o VSTS acesse a sua máquina e execute a série de passos, de scripts que você definiu para o deployment da sua aplicação, que pode ser uma configuração de IS, uma cópia de arquivos, um backup, iniciar um Windows Service, instalar um Windows Service, qualquer coisa assim que possa ser necessário para a sua aplicação funcionar. Tá legal? Mas uma coisa que acaba sendo um pouquinho, digamos, talvez chato, é você precisar passar toda vez os acessos de usuário, senha, IP das máquinas dos seus ambientes para que ele possa fazer o deploy acessando remotamente os ambientes, e tirando o fato que isso também demora alguns segundinhos a mais, às vezes, de, por exemplo, você tem o seu repositório de drops armazenado no VSTS, o seu agente está numa máquina da sua rede servindo só para isso, né, só para ser agente. Então, durante o processo de deployment, essa máquina vai lá no VSTS, ela vai baixar os seus binários que a BIOS gerou para ela, dela ela vai trabalhar o que tiver que trabalhar, se você colocar algum processo ali de ajuste, alguma coisa assim, antes de transferir para a máquina do deployment. E depois que ela fez o que tiver que fazer aqui, baixou no agente, fez o que tem que fazer aqui, ela vai fazer o upload desses arquivos máquina a máquina. Isso aí você já imagina que leva um certo tempinho que você pode perder no seu processo de deployment. E além das outras coisas que eu te falei, você tem que lembrar de sempre colocar os IP certos, DNS certos, usuário, senha certo, para que os processos de deployment possam funcionar. Isso funciona bem, isso é bacana, tá? Mas isso às vezes pode ser complexo, pode ser chato, igual, por exemplo, imagina que eu já configurei toda a minha estrutura de deployment para minha aplicação e amanhã eu quero colocar um servidor novo nesse cara. Eu vou ter que sair deployment por deployment, incluindo um servidor novo lá nos meus ambientes de homologação, de desenvolvimento, o que quer que seja. A gente pode esquecer de algum, pode colocar alguma configuração errada em algum. É um processo chato, custoso e pode ocasionar erros, né? Pensando nisso, a Microsoft disponibilizou esse recurso novo no VSTS, aí, que, como eu falei, está em preview, ele pode ter algumas mudancinhas aí do momento que eu gravei esse vídeo ao momento que você está assistindo. E esses Deployment Groups nada mais são que uma maneira de você agrupar os seus servidores por ambiente para que possa ser executado um deploy posteriormente de uma maneira mais facilitada e mais segura. Por exemplo, você pode configurar aí um Deployment Group chamado Desenvolvimento. E dentro desse servidor, esse Deployment Group de desenvolvimento, você vai plugar os seus servidores que fazem parte do seu ambiente de desenvolvimento. O mesmo para homologação e para produção, tá? E qualquer outro ambiente que você tiver. Se amanhã ou depois você precisar colocar um servidor novo nesse cara, né, na sua rede aí, você não vai mais precisar ir processo de deployment por deployment
para poder passar no DNS do servidor, garantir que a senha e o usuário são os mesmos e tal. Não, você só vai precisar ir no Deployment Group, pegar o script de criação do seu Deployment Group lá para incluir mais um servidor e executar nesse servidor novo. Automaticamente ele vai para essa fila de deployment chamada desenvolvimento, homologação, o que quer que seja do ambiente que você configurou, e está lá. Quando você for fazer um novo deploy para esse ambiente, esse servidor também já vai ser incluído, legal? Então isso facilita muito a nossa vida, e tirando o fato de que nós também não precisamos mais ficar passando usuário e senha nas configurações do nosso processo de release, deixando isso um pouco mais seguro para o pessoal de infraestrutura, que sempre tem medo da gente colocar usuário e senha ali e ficar exposto por algum motivo, seja por falha humana, a gente esquecer de marcar aquele campinho de criptografia, ou o que quer que seja. Às vezes eles não querem mesmo, que ninguém nem saiba que aquele usuário existe. Isso agora seria eliminado, porque você não precisa mais ficar setando essas coisas, a não ser em algum caso extremamente específico. Porque o que o Deployment Group faz? Quando eu estou te falando que ele pluga a sua máquina nesse grupo de deployment, ele meio que roda um agente exclusivo naquela máquina para esse Deployment Group. Então a sua máquina de desenvolvimento, ela também tem um agente rodando ali dentro. Então o processo de deploy, ele vai acontecer localmente, tá? Lembra que lá no começo do vídeo eu falei que a gente tinha uma certa lentidão aí, que poderia levar uns segundinhos a mais no processo de deployment utilizando os agentes normalmente, como nós já estamos acostumados? Então, nesse caso, nós eliminaríamos aquele agente inicial que nós configuramos anteriormente, que nós já estamos acostumados a utilizar, e agora nós passaríamos a utilizar isso direto na máquina. Então, em vez de eu baixar os binários no agente e depois fazer upload nos destinos, não, eu já vou baixar tudo direto no meu servidor de destino e fazer ali dentro o que eu tiver que fazer. Isso já elimina alguns minutos, segundos a mais do nosso processo de deployment, tá legal? Então, deu para entender como é que esse carinha funciona? Basicamente, então, como eu falei, a gente está eliminando um intermediário e fazendo deployment direto aqui nas nossas máquinas de produção, desenvolvimento, homologação, o que quer que seja. Facilitando bastante a nossa vida, como eu já falei, em diversos aspectos do nosso processo de deployment. E outra coisa bacana que esse carinha pode fazer, a gente vai ver depois aqui, é, por exemplo, nós executarmos em paralelo o deployment em todas as nossas máquinas dos ambientes. Então, nós podemos assim garantir que simultaneamente essas máquinas estão sendo atualizadas de uma vez só, com a mesma versão da aplicação, elas vão subir ao mesmo tempo e tal, exceto se ocorrer algum erro, mas fora isso, vai ser tudo de maneira simultânea. Você pode também configurar para ele fazer parte primeiro, depois outra parte, um quarto das máquinas, metade das máquinas. Enfim, tem uma série de configurações aqui que você pode fazer para garantir o seu processo de deployment de uma maneira segura, mais prática do que a gente já estava acostumado até pela questão de configurações. Como eu falei, antes você precisava configurar usuário, senha, IP, DNS de máquina, e agora você elimina isso. Isso facilita muito a nossa vida. Mas chega de só falar, né? Vamos para a parte que nos interessa. Vamos aqui para a tela do nosso computador e vamos configurar um Deployment Group para a gente ver como é que esse cara funciona, tá? Bom, essa daqui é a tela do nosso Visual Studio Team Service, como vocês já estão bem acostumados, tá? E aqui nós temos a abinha Deployment Groups, tá? Como eu falei, ela está em preview, então tem esse asterístico aqui ainda. E como eu já falei, desde o momento que vocês estão vendo que eu gravei esse vídeo e até o momento que vocês estão vendo, pode ser que tenha mudado alguma coisa, seja porque saiu do preview ou seja porque a própria ferramenta evoluiu o momento. Não sei quando vocês estão vendo, tá? Mas com certeza isso já pode ter mudado aí com o passar do tempo para ficar até mais prático do que foi nesse momento da gravação desse vídeo, tá? Então, aqui nessa tela de Deployment Groups, nós podemos ver todos os nossos grupos já criados, tá? Eu tenho um grupo aqui de desenvolvimento que não tem máquina nenhuma. Eu poderia criar aqui um novo grupo, eu posso colocar aqui o nome, por exemplo, homologação, e criar aqui um carinha chamado homologação. Basicamente ele já vai mostrar pra gente aqui o que a gente precisa para fazer esse cara funcionar. Nós podemos aqui setar uma descrição para facilitar pra gente, mas na máquina de destino de instalação e configuração, basicamente nós precisamos executar apenas esse script PowerShell aqui, tá?
e ele já vai fazer tudo pra gente. Já vai baixar o agente lá na máquina e já vai plugar ele aqui no nosso Deployment Group, tá? Eu vou voltar para o Deployment Group de desenvolvimento aqui, tá? E tá aqui, ó, esse mesmo script PowerShell, ele muda aqui, ó, o Deployment Group Name de acordo com o que a gente está usando para poder setar os apontamentos direitinho, tá? E ele não funciona só para máquinas Windows. Eu vou executar numa máquina Windows porque eu mexo muito com Windows, eu gosto de Windows. Nesse momento eu vou fazer com Windows. Se vocês quiserem ver eu fazer isso com Linux também, deixem aí nos comentários que a gente pode pensar em fazer com Linux depois, tá? Mas aqui, ó, você pode setar qual que é o ambiente que você quer. Um Windows? É um Ubuntu 14.4? É um Ubuntu 16.4? Um Red Hat? E tá aqui, ele já te dá o comando para você estar executando esse cara lá na sua máquina, na sua VM, no seu servidor, máquina física, ou que seja. Aqui ele nos mostra todas as máquinas que estão plugadas nesse Deployment Group, tá? Nesse caso nós não temos nenhuma, esse Deployment Group é novo, tá? Eu fiz para testar com vocês. Então aqui eu vou marcar para usar o token, que ele vai usar um token para se autenticar aqui como agente, senão eu teria que passar isso manualmente. Eu vou copiar o script para o clipboard e vamos aqui acessar uma das máquinas que eu deixei preparado para o nosso exemplo, tá? Eu tô aqui nessa VM, tá? Eu vou abrir o PowerShell nela como administrador aqui e vou executar o nosso comando. Tá aqui, ó, eu já colei o comando aqui no PowerShell, vou dar um Enter e ele já vai começar a trabalhar. Ele criou uma pastinha, ele vai baixar o agente para poder configurar o que tiver que configurar e subir lá no nosso Deployment Group. Enquanto ele está fazendo isso, para adiantar o nosso lado, eu vou fazer isso também já na segunda máquina, tá? Vou abrir aqui a segunda máquina, vou abrir o PowerShell como administrador, vou colar o comando e vamos embora. Deixa eu voltar para a primeira, para ver como é que ela já está. Tá vendo aqui, ó? Ela já está escaneando o que tem no servidor para que ele possa trabalhar. Ele está perguntando se eu quero configurar aqui já de uma vez alguma tag para essa máquina aqui, para esse agente. Para que servem essas tags? Digamos que você queira fazer alguma separação dentro do seu ambiente. Você tem um ambiente de desenvolvimento muito grande e dentro desse seu ambiente de desenvolvimento você tem X servidores que servem para você instalar uma determinada aplicação web, X servidores que são para você instalar um Windows Services, X servidores que é para você instalar uma aplicação WCF e algum dos servidores que você tem e alguma aplicação que você tem que instalar em todos os servidores, por exemplo. Você pode criar tags aqui nesse caso, por exemplo, a tag WCF, a tag Windows Services, a tag Web, alguma coisa assim, para que quando o processo de deployment for realizado, ele vai bater nessas tags e falar, ah, tá, nesse servidor eu não implanto, porque esse servidor não tem a tag que eu preciso, tá? Então ele vai implantar a sua aplicação apenas naqueles que você apontou com aquela tag. Eu não quero configurar tag nenhuma aqui agora, então só vou dar um Enter. Ele vai testar a conexão e agora ele está me perguntando com que usuário ele vai executar o serviço do Windows, porque esse agente vai ficar rodando num serviço do Windows aqui. Eu vou deixar o usuário padrão, mas você poderia aqui colocar um usuário administrador da sua rede, se for necessário, ou algum usuário que a sua empresa aí use para serviços, né? Tem algumas empresas que usam usuários específicos para serviços, então você poderia alterar aqui normalmente. E se você esquecer de alterar aqui, você pode alterar também direto no serviço do Windows, não tem problema. É só você ir lá parar o serviço, alterar como todo mundo já é bem acostumado a fazer e subir o serviço de novo, ele vai funcionar, tá? Vou dar um Enter aqui e ele está subindo o serviço já está no ar. Deixa eu minimizar aqui, vamos dar uma olhadinha aqui no Deployment Group, as máquinas, tá vendo aqui, ó? Como a segunda máquina também já começou a configuração, ele já está mostrando que ela está aqui, mas ela não está online. Tá vendo que ela está vermelhinha? Ela está offline. Já a VM1, que é essa que a gente terminou, já está online. Então quer dizer, se eu começasse um deploy agora, só a VM1 ia poder receber o pacote por motivos óbvios, porque só ela está com o agente online. Vamos terminar de configurar aqui também o segundo agente, tá? Também não vou configurar nenhuma tag. Vou deixar o mesmo usuário e tá aqui. O nosso agente já foi configurado e daqui a alguns segundinhos essa máquina vai subir aqui também, ó. Já subiu, estão as duas online no nosso VSTS, tá legal? Bom,
Aqui, como vocês já viram eu falando, ele funciona basicamente como um agente. Então, as mesmas coisas que você vê na fila de agente na área de administração, você também vê aqui. Como, por exemplo, releases que já foram executadas. Nesse caso, não tem nenhuma, porque é uma máquina nova, a gente acabou de subir ele, a gente não executou nada ainda. E aqui são as capacidades, o que tem nesse agente, as variáveis, ó, o nome do agente, a versão, qual que é a máquina, o framework que está rodando, MS Build. Enfim, tudo que tiver de dependência, da mesma maneira que nós vemos na configuração de agente comum do VSTS, nós podemos ver aqui, tá? Aqui em Overview ou direto aqui em Tags, nós podemos adicionar a tag também, se nós decidimos mudar isso no decorrer aí do nosso processo, que for evoluindo, conforme isso for necessário. Então, basicamente, nós já temos aqui o nosso Deployment Group configurado. Ele já funciona, nós já podemos fazer um processo de deployment nesse cara. Então, vamos fazer essa coisa funcionar, vamos ver como é que realmente é esse negócio. Eu vou criar aqui agora uma nova release para vocês, para que a gente possa ver esse carinha funcionando, tá? Eu vou aqui, vou criar uma nova definição de release e eu vou criar com um processo vazio, tá? Eu não vou usar um processo padrão, vou usar um processo vazio, tá? Esse primeiro ambiente eu vou dar o nome de desenvolvimento, só para elucidar com o deployment group que nós criamos. Desenvolvimento. Vou adicionar um artefato, que é o conteúdo da build. Cadê aqui? Build 1. Vou adicionar. E aqui agora em tasks, por padrão, ele coloca esse agent phase, que é o que a ferramenta está acostumada a usar, que é uma fase baseada em agente, aquele que a gente começou lá no começo do vídeo, que a gente já fez em vídeos anteriores do canal, onde nós temos um agente na rede e ele faz tudo pra gente. Não é esse cara que a gente quer, então a gente vai vir aqui e vai remover o agent phase, ok? E nós vamos aqui, ó, nos 3 pontinhos, adicionar um add deployment group phase, ok? Então aqui nós podemos configurar o nosso deployment group, tá? Então aqui ele vai listar para mim os deployment groups disponíveis. No nosso caso tem desenvolvimento e homologação, aquele que a gente criou aqui para mostrar para você no vídeo. Eu vou usar o desenvolvimento, que por motivos óbvios é o que tem máquina. Ele já identificou, ó, que tem 2 máquinas no grupo de desenvolvimento. Eu poderia aqui passar tags para isolar essas máquinas se eu quisesse. Se eu quisesse colocar uma tag WCF, por exemplo, caso tivesse lá naquela lista das máquinas, eu poderia colocar esse cara aqui e o deployment só seria realizado nas máquinas que tivessem essa tag, tá? Isso lembra bastante os processos de build baseado em tag, quando a gente quer rodar build em determinados servidores, por causa que só em alguns tem algumas coisas, né? A gente usava bastante isso antigamente. Eu vou tirar aqui porque nós não setamos tags. E aqui nós temos mais algumas outras configurações legaisinhas. Por exemplo, como é que ele vai fazer o deploy em paralelo? Se ele vai fazer um deploy em paralelo, uma máquina por vez. Eu posso setar aqui que vai ser uma máquina por vez, ele vai fazer a primeira, depois vai ser a segunda, depois a terceira, e assim vai. Ou múltiplos em paralelo, e eu posso vir aqui, 100% das máquinas, 95%, determinando da quantidade de máquinas que eu tivesse na meu deployment group. Isso aqui ia variar de acordo com cada uma, tá? Eu vou deixar 100%. Aqui nós temos um timeout e tal, essas configurações padrões de agente. E quanto à configuração do nosso deployment group phase aqui na release, isso aqui já está legal, tá? Então agora vamos adicionar uma task aqui para começar a usar o nosso deployment de fato, tá? Bom, essa aplicação que eu estou usando com vocês é uma aplicação web que a gente vai subir no IS. Então o que a gente precisa fazer aqui, uma coisinha boba para fazer o deploy dessa aplicação. Primeiro, o que me vem à mente é parar o pool da aplicação, fazer o backup do código que já estava lá, implantar o código novo, configurar o website se ele não tiver configurado ou se precisar de alguma configuração no ambiente e depois reiniciar o pool da aplicação. Se tiver faltando alguma coisa, no teste de vocês coloquem. Se eu coloquei uma coisa a mais, no teste de vocês não precisa. Faz de acordo com o que vocês acharem necessário aí, tá? Essa é um testezinho básico só pra gente ver esse cara funcionando. Então, eu vou parar o pool primeiro. Eu preciso do cara do IS.
eu vou usar esse aqui, esse ES Web App Manage Preview, tá? Esse cara está aparecendo pra gente no Deployment Group Phase, ele ainda está em Preview, provavelmente porque o Deployment Group Phase também está em Preview, tá? E aqui nós podemos configurar uma série de coisas referente ao ES, tá? Tá vendo aqui em Configuration Type, tá como ES Website, mas ele também tem disponível algumas coisas. ES Web Application, ES Virtual Directory e o ES Application Pool, tá? Nós queremos fazer o que eu falei primeiro? Parar o pool da aplicação. Então vamos aqui, ES Application Pool, Action, Creator Update, não. Vou fazer um stop. Application Pool Name. Eu vou criar aqui um app pool 1. Eu vou em avançados aqui, não preciso. Vou em controle de opções aqui. E assim, lembra que a gente está fazendo esse deploy aqui limpo. Na máquina não tem nada. Então, como é que eu vou parar esse pool? Provavelmente, o nosso primeiro deploy ele vai dar erro nesse cara e mataria o nosso deploy. Então eu vou habilitar aqui o Continue on Error, porque como não existe pool, ele não vai conseguir parar o pool e eu quero que ele continue a release. Só a partir do segundo deploy que esse pool vai dar certo. Então eu vou deixar ele aqui. Eu vou adicionar uma nova task. Eu vou adicionar uma task de copy file. Por quê? Porque agora eu quero fazer o backup e quero fazer o deploy, tá? Então, eu vou adicionar já os dois de uma vez. Vou colocar na descrição aqui, backup. Ele aqui pede pra gente um source folder e um target folder. Eu vou configurar esses dois caras como variáveis, porque a gente vai usar ele mais de uma vez aqui. Então, eles vão ser bem útil pra gente se estiver em variável. Então, eu vou aqui na aba de variável. Eu vou colocar uma variável destino aplicação a nível de ambiente de desenvolvimento, destino backup, também desenvolvimento. Eu já tinha criado as pastinhas aqui, deixa eu ver na minha máquina qual foi o caminho. Aqui, a da aplicação. Deixa eu ver aqui onde que eu fiz o backup. BKP, web aplicação 1. E eu vou colocar esse cara aqui também, que é o destino do nosso backup, tá? Vocês viram que o backup lá tá cheio porque eu tinha feito um teste antes só para garantir que tava tudo certo, tá? A gente volta aqui para task. Eu vou colocar o destino aplicação, destino BKP. Aqui ele já vai realizar o nosso backup, ele vai copiar lá do ES, vai jogar na pasta de backup. Eu vou colocar aqui no Advanced para ele limpar a pasta de destino de backup antes de fazer um backup e para ele subscrever qualquer arquivo que ainda possa ter ficado lá, caso não tenha conseguido limpar algum arquivo, tá? No Copy Files, eu vou colocar aqui para a gente poder identificar depois, deploy da aplicação. Aqui eu vou pegar o source folder do artefato que ele gerou na build, tá? Então eu venho aqui, drop application demo, dou um OK. E aqui no target folder é aquela pastinha de destino aplicação. Deixa eu só ver se eu coloquei tudo certo, o mesmo nome. Destino aplicação, destino BKP, isso mesmo. Então aqui nós já paramos o pool, já fazemos o backup do código e já colocamos a versão nova. O que a gente precisa mais? Configurar o nosso site e depois reiniciar o pool. Então vamos adicionar aqui mais duas tasks de ES. Essa de ES Manage. Eu vou adicionar duas de uma vez para a gente não precisar voltar aqui. Essa daqui ela vai configurar o website, tá? Aqui vamos deixar o tipo dela exatamente esse, ES Website, no Creator Update. E aqui nós vamos dar um nome para o nosso site. Eu vou colocar aplicação 1. Aqui no Physical Path é o caminho onde está a nossa aplicação web. Nesse caso, é a pasta de destino da aplicação. E aqui já está basicamente certo. Eu posso setar mais algumas coisas, como por exemplo, a parte de autenticação. Eu não vou mexer nisso, eu vou deixar do jeito que está. Eu vou setar um binding
um binding aqui, que é para apontamento de porta, que eu quero que esse site responda na porta 8080. Então, só para frisar aqui, quando eu cliquei aqui em Add Binding, ele abriu essa caixinha aqui embaixo, tá? Para adicionar o binding. Você clica aqui nos 3 pontinhos, ele habilita para você uma caixinha para te ajudar a preencher esse cara. Já mostra para você o protocolo, se você quer setar algum IP, e a porta e o hostname. Eu quero que ele responda na 8080. É só isso que eu vou fazer. Vou dar um OK, tá? E é isso aqui. Eu vou marcar também o Create or Update App Pool, porque eu quero que ele sete para mim o Application Pool que está usando, que ele crie o Application Pool caso o Application Pool não esteja, ainda não tenha sido criado. E como é que era o nome aqui? Eu vou pegar aqui App Pool 1. Vou colocar esse cara aqui. E a gente pode setar todas as configurações do Application Pool direto por aqui. Como, por exemplo, a versão do .NET, o pipeline que ele usa ser integrado, isso é clássico. O Identity, que eu posso usar o Application Pool Identity por padrão, ou setar um usuário e senha, caso seja necessário. Eu posso fazer isso tudo por aqui, tá? E esse é a configuração que a gente faz na aplicação. E agora a gente vai reiniciar o nosso pool, né? Vamos colocar aqui Application Pool, Start, e a gente só passa o nome do pool, tá? Eu vou mudar essa definição de release aqui para Deployment Group. Para o nosso teste, vou salvar e vamos ver se agora esse negócio realmente funciona, tá? Vamos colocar esse cara para rodar. Vou criar uma nova release, vou mandar enfileirar e vamos ver se esse negócio funciona, se a gente configurou tudo certinho, se não está faltando nada. Vamos abrir aqui a tela, carrega aí. Vamos para a parte de log para poder acompanhar isso funcionando. E tá vendo aqui, ó, ele já começou nas duas máquinas em paralelo. Ele já está baixando os conteúdos nas duas máquinas, ele vai mexer com o pool nas duas máquinas, ele vai fazer o backup, cópia dos arquivos, mexer com a aplicação e startar o pool de novo nas duas máquinas em paralelo. Nós conseguimos vir aqui, ó, em cima de cada máquina e ver o que está sendo executado em cada uma delas. Lembra que eu falei, ó, o application pool inicial ia dar erro, ele deu erro, mas os demais processos estão funcionando. A cópia de arquivos de um lado para o outro, configuração do site e o gerenciamento do pool. Terminou aqui nas duas máquinas ao mesmo tempo. Viu como isso fica bem mais prático para a gente? Ele não precisa terminar uma e depois a outra, caso isso não seja necessário para a gente, tá? Então vamos lá na máquina, ver se ele fez isso mesmo. Esse daqui é a pasta de backup. Vamos atualizar esse cara. Ó, tá vendo aqui? O pool, ele já criou um novo pool nessa VM. E o site, vamos atualizar esse cara aqui também. E tá aqui, ó, a nossa aplicação 1 na porta 8080. Vou abrir aqui o IES, o navegador. Ele está carregando o site. Nesse meio tempo, só para vocês verem, a pastinha está aqui com todos os arquivos de deployment, tá? E tá aqui, nossa aplicação está no ar nesta máquina. Vamos dar uma olhadinha na outra, só para vocês não falarem que eu estou te enganando. Tá aqui outra máquina. Vamos atualizar esses caras também. O novo pool está aqui. O novo site está aqui. E se abrir o navegador, o site também vai responder na porta 8080, tá? Bom, pessoal, basicamente era esse carinha que eu queria mostrar para vocês hoje, que ele facilita muito a nossa vida no momento de configurar e utilizar um processo de deployment do nosso VSTS com todos os nossos ambientes lá configurados, tá legal? Esse carinha ajuda bastante a gente até em critérios de segurança, como eu já falei antes, porque a gente não precisa ficar mais passando usuário e senha. Facilita pra gente numa configuração futura para adicionar novas máquinas ao ambiente, já que a gente não precisa mais passar release por release, adicionando máquina nas variáveis. Aqui a gente apenas coloca mais uma máquina no pool e tá tudo certo, seta as tags que tiver que setar e tá lá funcionando bonitinho, fazendo deploy para todas as máquinas do nosso ambiente, tá legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não gostaram, deixa aí uma crítica, uma sugestão, uma dúvida. Se gostaram, clica no curtir, compartilha o vídeo com seus amigos e não se esquece de se inscrever no canal. Eu espero ver vocês aqui nos demais vídeos do canal, tá? Pra gente aprender mais sobre VSTS. E até mais, pessoal. Um abraço, valeu, falou!